a gente quer entender mais sobre essa situação dos processos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu falei para vocês que o Tribunal Superior Eleitoral quer julgar mais duas ações contra ele ainda esse ano, e isso até novembro. Essa pressa é porque o atual Corregedor-Geral da República deixa o cargo ainda esse ano, Benedito Gonçalves, e isso em novembro também. E ele tem apresentado mais votos alinhados com Alexandre de Moraes, o atual presidente, e ele teve um destaque por ter agilizado também o julgamento do Bolsonaro, que aconteceu ontem. O cargo do Benedito deve ser ocupado pelo ministro Raul Araújo. Ele é visto como um aliado do ex-presidente Bolsonaro, e inclusive foi ele que fez aquela decisão no ano passado que proibia declarações político-eleitorais no Festival USA, aquele festival de música que rendeu até muita discussão, principalmente nas redes sociais. José, eu queria entender com você se esses novos processos podem interferir em alguma coisa nesse julgamento atual que está acontecendo e começou ontem. Sim. De forma técnica, os processos eles são independentes entre si, né? Então não há uma sobreposição entre os processos, isso em tese não acontece. Por outro lado, a gente também precisa pensar que este acúmulo de processos, em alguma medida, né, e acho que os fatos que são notórios, eles de certa forma interferem na prestação jurisdicional do TSE. Então, em alguma medida, esses processos eles podem vir a interferir, né, ou podem ecoar no julgamento, no voto dos ministros, né? Então, é isso. Tecnicamente não há uma interferência, eles são bem independentes. Mas não dá para esquecer que, enfim, há toda uma conjuntura, há todo um contexto muito recente, inclusive, né, acho que atualmente são 15 processos contra o Bolsonaro no TSE, a maioria deles foi protocolada pela Coligação Brasil da Esperança, né, composta pelo PT e outros partidos de esquerda. Então, há uma série de influências extraprocessuais que acabam acontecendo, né? E José, a gente falou aqui sobre o porquê dessas ações serem julgadas com tanta pressa, né, por conta da saída do ministro. E eu queria entender com você se essa pressa para julgar essas ações pode fazer com que alguma coisa passe batida ou que haja algum equívoco nesse meio tempo, né, por conta dessa rapidez em querer julgar esses processos. Sim, essa questão é uma questão interessante porque, de certa forma, possíveis equívocos no processo judicial ou né, uma aceleração muito grande de um processo, isso pode sim causar algum problema. Então, pode haver algum problema na colheita de alguma prova, isso acaba acontecendo, mas isso digamos assim, é algo que acontece dentro de um grau de normalidade, né? Essa estratégia do TSE, né, se é que a gente pode dizer assim, ela tem a ver também com uma questão muito, muito importante. O TSE é um dos órgãos da justiça que tem uma celeridade muito grande, que tem um dinamismo muito grande, né? Esse dinamismo é representado justamente pelo fato de que, de 2 em 2 anos, há uma troca de determinados mandatos no tribunal. Então, é o que vai acontecer, né, no caso do Benedito Gonçalves, em novembro. Então, isso exige que o tribunal haja de uma forma um pouco mais rápida, né? Então, de certa forma, é um tribunal que já está acostumado com alguma celeridade. Então, espera-se que não haja tantos problemas, não existam tantos problemas referentes a esta celeridade. E é muito importante a gente ter em mente esse dinamismo, né? Porque, de certa forma, a prestação jurisdicional ela vai seguir, obviamente, os preceitos constitucionais, mas ainda assim é preciso que haja uma prestação célere, justamente pela intensidade dos atos que ocorreram ao longo do período eleitoral, e porque esses atos ainda são muito recentes, né? Seja no imaginário do Brasil, do imaginário nacional, seja para a própria prestação jurisdicional em si, que precisa ser muito rápida, né? Então, acho que esse é um ponto muito, muito interessante a se destacar para isso. Agora, como eu disse no começo dessa fala, eu imagino, né, acho que é possível a gente deduzir isso,
que, em alguma medida, o TSE e a própria prestação jurisdicional do TSE, que conta com uma equipe muito grande, ela perfeita não vai ser. Isso não existe, né? Mas o órgão já está acostumado com esse tipo de ação e com a velocidade destas ações, né? Então espera-se que não haja tantos problemas nesse sentido. Agora, José, essas acusações estão também ligadas a outras 15 ações, e entre elas o uso da Polícia Federal para boicotar as eleições de 2022, e uma outra que seria mais complexa, que apura se o Bolsonaro usou o cargo dele para promover a candidatura nos eventos de 7 de setembro. E muitos desses investigados, que não é só ele que está sendo investigado, né, nessas ações, tem muita gente por trás, assim como o Mauro Cid também, e assim como até o senador Marcos Duval, mas muitas outras testemunhas não foram encontradas pelo TSE. E a gente falou aqui que eles vão começar a ouvir as testemunhas em agosto já. Parece que falta muito tempo, mas é daqui pouco mais de um mês. Eu queria entender se essa falta de testemunhas pode acabar ajudando o Bolsonaro ou até atrapalhando também as investigações, né? Assim como a rapidez pode acabar atrapalhando, eu queria entender se essa falta de testemunhas pode atrapalhar as investigações ou ajudar o Bolsonaro. Sim. Um processo judicial é uma coisa muito complicada, né? Seja ele no âmbito do TSE, seja ele no âmbito da primeira instância. Em grande medida, a oitiva de uma testemunha, quando ela não acontece, né, o ato de ouvir uma testemunha, quando ele não ocorre, isso atrapalha e atrasa, sim, o processo, né? Neste processo especificamente, nos atos do 7 de setembro, que é um processo muito complicado justamente por conta dessa dificuldade em ouvir as testemunhas, isso de fato pode contar um ponto a favor do ex-presidente, né? Principalmente porque esse atraso nesse processo pode indicar que ele vai ser discutido e ele vai ser debatido pelo plenário a partir de novembro, quando há a troca do relator. Por outro lado, a gente também tem que pensar que este é um processo numa dinâmica muito maior de 15 outros processos, né? Um deles, inclusive, é esse que está ocorrendo agora e que provavelmente na semana que vem a gente tem uma decisão sobre ele. Então, embora haja uma expectativa de que este atraso na oitiva das testemunhas no processo do 7 de setembro possa sim beneficiar o ex-presidente, ainda tem uma gama de outras discussões, talvez mais complexas ainda, né, e mais prejudiciais a ele pela existência muito grande de provas, pela evidência das provas e pela facilidade de ouvir testemunhas. Então, eu acho que é um equilíbrio, acaba sendo um equilíbrio favorável para ele, especificamente nesse processo, mas desfavorável no contexto geral de 15 processos no TSE. Não é pouca coisa. Agora, José, você fala que acha que na semana que vem a gente pode ter já alguma resposta, né, sobre esse processo. Ontem a nossa audiência falou bastante sobre estar desacreditada, que o TSE realmente vai agilizar esse processo. E agora eu vou até ler um comentário do Matheus Edutibo, que ele fala que o TSE só trabalha quando tem eleição, por isso trabalha mais rápido. João, eu queria entender se você realmente acha que na semana que vem a gente já vai começar a ter algum desdobramento desse julgamento, ou se ele vai seguir igual outros que já aconteceram, que foram levados e acabaram não se resolvendo. Essa questão da expectativa em relação ao processo judicial ela é muito, muito complicada, né? Porque, de fato, a gente tem guias, a gente tem possíveis deduções que podem ser feitas a partir do que, de fato, está acontecendo no momento. Eu diria, eu acho que a prudência, a prudência em política, inclusive, é uma coisa muito importante. Eu diria assim, esperemos semana que vem para ver quais são os possíveis caminhos. Eu acho que alguma resposta ela vem, né? Seja indicativa de uma postergação dessa decisão, ou, enfim, ou, de fato, uma decisão em si. Mas eu diria que a gente tem que ter em mente também, e acho que isso parece um pouco claro nos últimos anos,
O TSE, eu acho que como o ouvinte bem pontuou, o TSE é muito rápido por trabalhar nesses tempos de eleição. Então ele acaba tendo essa celeridade também por isso. Né? E também porque os processos eles acabam sendo, de certa forma, mais simples, né? Vamos dizer assim. Mas eu diria que a expectativa que eu tenho nesse momento, a expectativa é uma coisa muito arriscada, volto a dizer, é que pelo menos alguma decisão técnica a gente tenha na semana que vem. Se vai haver ou não pedido de vista, se vai precisar adiar ou não o voto dos ministros, já que o relatório foi lido. Eu acho que assim, alguma sinalização o tribunal vai adotar justamente por esse caráter da celeridade e pela necessidade, né, de uma ala do TSE de discutir isso até novembro. Né? Pelo menos este processo que já está pautado ser discutido o quanto antes. Então, acho que a expectativa é que, em relação a esse processo especificamente, é muito possível que a gente tenha alguma sinalização ou, de fato, uma decisão na semana que vem.